Cumprimento a todos com a paz do Senhor, nosso Deus. Vou ler uma palavra que se encontra em Deuteronômio 4, 15, versículo 15, que diz assim: Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhante de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de alguns peixes que esteja nas águas debaixo da terra, que não levante os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, é por isso, né, que Deus é Espírito, não precisamos de matéria nenhuma para encontrarmos a Deus, né? Porque Ele é Espírito e é verdade. E aqui no 29 diz assim: Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quer dizer, é simples, né? Só depende da vontade, né? Quando fizermos realmente de coração, nós o encontraremos, vamos buscar e a porta vai abrir. Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus e que tem um projeto de ressurreição e vida eterna para nós. E esse projeto, irmãos, é muito difícil da gente acreditar nele. Jesus aceitou sofrer, aceitou morrer de uma morte cruel, para que se cumpriu o que estava escrito na Bíblia, para mostrar a importância da palavra de Deus para ele e para Deus, e para que você seguisse o exemplo dele. Por isso que Jesus aceitou ser batizado. Jesus tinha mais ou menos 30 anos de idade quando se batizou nas águas. Por quê? Porque aí você não pode se desculpar, mas Jesus não batizou, eu também não preciso de batizar. Não, Jesus, ele cumpriu o que já estava escrito na Bíblia, e o batismo do arrependimento, porque a Bíblia prega o arrependimento do início ao fim. Por que arrependimento? Porque todos nós temos dificuldades de relacionamento, temos maldades dentro de nós, temos pensamentos ruins, pensamentos que prejudicam os outros e nos prejudicam também. Nós temos um gênio terrível, e até estava falando ali agora com o presbítero Paulo, né? Se Deus pegasse a gente agora e levasse a gente para o paraíso, um lugar perfeito, mais perfeito que a terra ainda, onde não tivesse nenhuma maldade nem nada, como que a gente iria agir? Como seriam as nossas atitudes? Entendeu? Será que continuaríamos com esse mesmo pensamento que temos aqui na terra? Porque quando tudo está bem, está tudo certinho, tudo maravilhoso, a gente é bom, realmente. O problema é quando as coisas desandam, é quando as coisas não andam de acordo com o que a gente quer. Então, a gente se torna aí terrível, né? E a gente no paraíso, de repente, se começasse a acontecer alguma coisa que não fosse do nosso agrado, a gente com certeza não iria ter personalidade para resistir ao mal, não é? Assim como Eva não resistiu às mentiras
de Satanás, Adão também não resistiu, e tantos outros, assim também nós, apesar de dizermos que amamos a Deus, apesar de acharmos que estamos com Deus, nós também precisamos de ter personalidade forte para, primeiro, enxergar o mal, enxergar aonde ele está, né? E lutar contra o mal. Durante toda a nossa vida, nós temos que lutar contra o mal que está dentro de nós e o mal que nos aflige. O mal que está dentro de nós, nós vamos lutar contra ele com a palavra de Deus, com os versículos bíblicos, com oração, com jejum, com dedicação, né, com esforço para conquistar a presença de Deus. E o mal que nos aflige, nós também temos que lutar contra ele, de acordo com Efésios capítulo 6, usando a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia ela é tão importante. É tão importante a gente ler a Bíblia, por isso que é tão importante a gente pedir a Deus para que Deus coloque a palavra dele dentro do nosso pensamento, do nosso coração, para que nos momentos difíceis a gente se lembre da palavra de Deus e consiga vencer aquela dificuldade com a palavra de Deus, do jeito que Deus quer, não do nosso jeito. Irmão, se dependesse de nós, a gente todo dia matava 2, 3 pessoas. Essa é a verdade. Entendeu? Olha a história da humanidade aí. Né? Nós estamos numa guerra constante contra as pessoas. Até contra as pessoas que a gente ama e que nos amamos, nós estamos numa guerra. Só que nós achamos que temos sempre razão. Sempre estamos com razão. Esse é o grande problema. Jesus falou que se você quiser realmente servir a Ele, se você quiser realmente conhecer a Deus, se você quiser realmente viver no reino de Deus com Deus, você tem que ser humilde. E o que é humildade? Humildade, a pessoa acha que é você agora andar de cabeça baixa, com a roupa rasgada, chinelo velho. Isso não é humildade, não. Humildade é você ter atitude, resistência, você conseguir, por amor a Deus, por amor ao projeto de Deus, resistir ao mal. Resistir ao mal. Entendeu? Isso é humilde, ser humilde. Estão te batendo, você tem que ser humilde. Pronto, seja humilde. Entendeu? E mesmo assim, você muitas vezes se humilhando, as pessoas vão te taxar, vão te estigmatizar, entendeu? Porque o que o mundo não aceita, o que as pessoas normais não querem aceitar, é a verdade de Deus. Não aceitam a verdade de Deus. Jesus, quando deu o exemplo, falou assim, olha, quando você for orar, você tem que orar assim, você chama Deus de Pai, né? Pai nosso, Pai. Aonde que seu Pai está? No céu. Então Deus está no céu. Venha a nós o vosso reino. Então você quer viver no reino de Deus, ser governado por Deus aqui na terra. Seja feita a vossa vontade, não é assim? Agora, como que as pessoas estão fazendo? Não estão reconhecendo que Deus é Pai, não estão reconhecendo o poder de Deus, que Ele é Deus, que Ele está nos céus, não estão querendo que Ele seja o seu rei, e não estão querendo fazer a vontade de Deus. As pessoas estão buscando mais emoção do que servir a Deus. Servir a Deus é você fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. Esse é o grande problema. Então aqui, por exemplo, no livro de Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, Deus fala assim, ó, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus,
que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Entendeu, irmãos? Deus não quer ver a gente sofrendo, Deus não quer que amanhã a gente esteja mal, esteja sofrendo, esteja em meio a uma guerra. Deus não quer que a gente morra sem o conhecimento dele, sem a gente mudar, sem a gente se converter, porque ele quer o nosso bem. O que está errado aqui na terra, irmãos? A única coisa que tem de errado aqui na terra é o pensamento do homem. Tem pessoas milionárias, com saúde, com tudo, com uma família perfeita, que estão roubando dos outros ainda, roubando de pobre, matando os outros, sacrificando os outros, dificultando a vida dos outros, roubando os sonhos dos outros. Então o que está errado? É a terra? Não, a terra não está errada, a terra é maravilhosa. A terra dá frutos maravilhosos, a terra tem coisas maravilhosas, o próprio corpo do homem, do ser humano é maravilhoso, né? Olha quanta maravilha há aqui na terra. O que tem de errado? É o pensamento. Por isso que Deus cria a igreja, por isso que Deus dá uma Bíblia para a gente andar conforme o pensamento de Deus, porque o nosso pensamento está errado, irmãos. E aqui no versículo 12 diz assim: tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Então não adianta você vai na igreja, está tudo bem, aí você dorme, está uma maravilha, aí chega amanhã de manhã, você começa a fazer tudo errado. Deus te dá uma Bíblia, Deus te leva na igreja, aí chega amanhã, você começa a fazer tudo errado. Você acha que Deus vai concordar com o seu erro? Como o presbítero Luiz Paulo falou aqui, Jesus falou, vai, não peques mais. Nós temos que ter personalidade, irmãos. Nós temos que andar reto, temos que buscar andar reto, é a gente, não importa os outros. A palavra de Deus é para mim, é para você. Não tem maior no reino de Deus aqui não. Que eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho 50 anos que sou crente, isso não quer dizer nada. Deus não te chama para seguir ninguém. As pessoas estão seguindo religião e religiosos. Deus não te chama para seguir ninguém, para se admirar com ninguém. Deus te chama para seguir a Jesus. Jesus é a palavra. Deus te chama para andar conforme a Bíblia. Enquanto você ficar agarrado com uma religião, ficar defendendo religião, você vai andar errado. Você vai andar errado. Não vou mais na igreja por causa do pastor isso e aquilo. A igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. Se você for na igreja para ter um encontro com Deus, você vai ter um encontro com Deus. Não? A mesma Bíblia que o pastor tem, que o padre tem, é a mesma que Deus te deu. Deus não deu uma Bíblia melhor para ele e uma pior para você, não. Então, a responsabilidade é sua. E lá no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim, olha o que Jesus disse: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. As pessoas ficam achando que estão servindo a Deus, se enganando, fingindo consigo mesmo, sendo hipócritas, fingindo com Deus, entendeu? Mas não fazem a vontade de Deus. E Jesus aqui, ele cita o livro de Isaías. Jesus está citando o Velho Testamento, para você ver a importância que ele dava para a Bíblia. Ele cita aqui Isaías 29:13, que diz assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim.
E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Irmãos, Deus está vendo tudo. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. Não precisa nem de interpretação. Se você lê a palavra, se você lê a Bíblia com temor, como Deus fala aqui, com temor, entendendo quem é Deus, entendendo a importância da Bíblia, que é o único livro na terra que diz quem é Deus, qual é o projeto de Deus para o ser humano, o que Deus quer de nós. Se você levar a sério o que está escrito aqui na Bíblia, e você lê-la toda com responsabilidade, com temor, com respeito por Deus, você não precisa de que ninguém te ajude. Está tudo claro aqui, está claro. E você vai começar a olhar para você mesmo e você vai ver que você tem que mudar. Você tem que mudar, você tem que se converter. Entendeu? Todos nós temos que nos converter. Essa é a verdade. O resto é ilusão, é conversa. As pessoas estão achando que, meu Deus, eu fico impressionado de ver o Deus que esse pessoal está acreditando nele aí. Esse Deus que o pessoal está acreditando nele não está na Bíblia, não, irmãos. O Deus da Bíblia é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. É um Deus que tem tanto poder que Ele fez tudo que tem na terra aqui. Mas é para quem crê. Estamos lendo Levítico capítulo 23, que diz a palavra do Senhor assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Isso aqui é muito polêmico, porque tem igrejas que pegam versículos bíblicos e trazem para si. Jesus já teve que enfrentar essas pessoas na época, e porque muita coisa que Deus fez aqui, muitas leis que Deus fez, são leis científicas, são leis de higiene, são leis de comportamento, né? Porque se deixasse por conta dos senhores, dos donos, dos homens, eles faziam, e até hoje fazem, as pessoas trabalharem 18, 20 horas por dia, sem descanso nenhum, né? A escravidão ainda existe, irmãos. Tem milhões de pessoas ainda trabalhando em regime de escravidão. Mas naquela época era normal escravo, né? Tá na história do mundo, na história da Bíblia, você vê aqui escravo. E o que Deus quis mostrar, que você, até o seu animal, você tem que deixar descansar, entendeu? Mas isso não é uma coisa que vai levar você a Deus ou não. Isso é uma coisa de lógica, de consciência. Uma vez por semana, você tem que deixar o seu servo descansar, você tem que deixar o seu animal descansar, você tem que deixar a sua lavoura descansar. Tinha época que tinha que deixar a lavoura descansar. Hoje a ciência da agronomia já sabe disso, né? Mas tem gente que pega para santificar essas coisas, né? Assim como santificam pessoas. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Agora, o interessante aqui é que Deus fala assim: olha, no dia do seu descanso, aproveita e adore a Deus, porque isso é bom. Entendeu? Isso é bom. Se você tira um dia da semana, ou 2 dias da semana, para você não fazer nada, não ter compromisso com o trabalho nem nada, quem pode, se você puder dedicar esse dia a Deus, é maravilhoso, é bom para você,
porque você vai estar vivendo no mundo espiritual. Porque, irmãos, o projeto de Deus não é para a terra. As pessoas estão buscando, continuam, assim como o judeu não aceitou Jesus quando ele veio, e ainda os que aceitaram, não aceitaram a ideia que ele trouxe, porque queriam um homem com metralhadora para matar romano, um homem que fosse rei, que desse ouro para eles, em riqueza, né, para o povo escolhido. Jesus falou: eu vim pregar o reino de Deus, eu vim trazer o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é no céu, tá? É no céu, é espiritual, não é material, não é carnal. Está na cara que o seu corpo vai ficar velho, você vai morrer, vai chegar num ponto que você, por mais que você esteja bem dentro desse corpo, o seu corpo não vai funcionar mais, e acabou. Porque é um projeto determinado por Deus para acabar. Está claro aqui na Bíblia, o projeto da terra é falido, a própria terra. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo provisoriamente nesse corpo de carne e osso, fraco. É isso que a gente tem que compreender. E quanto mais você lembra de Deus, quanto mais você está em contato com Deus, quanto mais você busca Deus, né, melhor para você. Deus não vai mudar por causa disso, Deus não vai ganhar nada com isso, quem vai ganhar é você. E veja bem, todas as pessoas que Jesus curou, que Jesus salvou, elas foram ao encontro de Jesus. Jesus deixa claro no livro de Apocalipse, capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Jesus não falou que ele vai chegar na sua casa, entrar na sua casa, não, ele não falou isso. Ele não falou que vai entrar na igreja, ele não falou que vai entrar no seu casamento, no seu trabalho, não falou isso não. Ele falou que vai bater na porta. Se você ouvir a voz dele e abrir a porta, o que é a voz dele? É a palavra dele. Por isso que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é ovelha de Deus? Deus não está perguntando qual a sua nacionalidade, qual a sua cor, qual o seu tamanho, qual a sua beleza, não. Deus está perguntando: você quer fazer parte do reino de Deus? Se converta. Busque a Deus. Lute. Né? Aceite a aliança com Deus na sua vida. E no versículo 4 diz assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aqui você vai ver uma referência em Êxodo capítulo 12, versículo 6, quando foi instituída a Páscoa, no capítulo 12 em diante, né? No capítulo 23, versículo 15, capítulo 34, versículo 18, Números, capítulo 9, versículo 2 e 3, Números 28, 16 e 17, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1 a 8, Josué, capítulo 5, versículo 10, Esdras, capítulo 6, versículo 19, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, Isaías, capítulo 53, versículo 5, Hebreus, capítulo 8 e capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. É importante essas referências, por quê? Para que você entenda o contexto. Aliás, irmãos, hoje, nesse mundo moderno, onde tem milhões de informações, todo mundo é muito sabido, você tem que aprender a contextualizar as coisas, a pegar aquela ideia e ver se ela se encaixa no contexto da realidade, porque senão você vai ser enganado. Versículo 6, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor, 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor,
para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimos de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Aqui tem uma palavra interessante, que aqui diz assim, ó, que aqui você vai... e a sua libação será de vinho. Essa palavra vinho, irmãos, é importante, quem quiser fazer um estudo sobre essa palavra. Essa palavra era usada tanto para suco de uva como para vinho fermentado. Como se trata de uma festa de Deus, você vê que já começa dizendo aqui, olha, você vai ter que comer pães asmos por 7 dias. No contexto da Bíblia, você vai ver que nenhuma festa de Deus, nenhuma comemoração poderia ter fermento. Nada fermentado. Lá no Êxodo capítulo 12, você já vai ver Deus falando claramente sobre isso. Entendeu? E o suco de uva não é fermentado, não tem fermento. Mas quando ele se torna vinho, é porque ele foi fermentado. Para se tornar vinho tem que fermentar. Entendeu? Então, nesta festa, com certeza não seria vinho, seria suco de uva aqui. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Essa palavra também, estatuto perpétuo, é uma palavra que é importante fazer um estudo sobre ela. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então ofereceis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimos de farinha, serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeitos, de 1 ano, e 1 novilho de 2 carneiros. 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos, as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Você vai ver aqui uma referência em Números 18:12, Deuteronômio 18:4, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Olha aqui, isso aqui é interessante também, que isso aqui era para o uso do sacerdote. Muitas dessas ofertas eram para o sacerdote comer, ele e a sua família. Não se esqueçam que quando foi instituído a tribo de Levi, foi a tribo que não recebeu cidades nem terras, a herança deles era o Senhor, era trabalhar para Deus. Então, as pessoas que receberam tudo isso, que sustentavam o tabernáculo, sustentavam essas pessoas no reino de Deus, né? E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui, olha só, irmão, isso aqui é uma lei de educação, para ensinar a pessoa a ser boa. Porque se deixar, o ganancioso, ele quer ser dono da terra, ele quer ser dono de tudo. Tem gente que se deixar, ele quer escravizar toda a população da terra. Só ele vai comer o filé mignon e o resto vai ter que comer pão, entendeu?
Então, Deus já está mostrando aqui, olha, meu amigo, você tem que ser bom, você vai colher as espigas, mas as caídas você vai deixar, os cantos você vai deixar, entendeu? Para o pobre, para o estrangeiro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis ofertas queimada ao Senhor. Olha aqui que interessante, afligireis as vossas almas. O que será isso aqui? A pessoa vai se bater, se chicotear? Não. É um momento para a pessoa tirar, para refletir nas guerras que nós temos dentro da nossa própria casa, na nossa própria família, né? No nosso próprio cotidiano, no nosso próprio dia a dia. Mas Deus fala para você analisar e afligir e lutar contra isso e ver, se arrepender daquilo de negativo, de errado, das palavras torpes que saíram da sua boca, dos pensamentos torpes que vieram na sua cabeça, né? E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações de todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde, e de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. Aqui você vai ver uma referência em Deuteronômio 16:13, Esdras 3:4, Neemias 8:14, Zacarias 14:16, João 7:2, Números 29:12, Ezequiel 45:25, Oséias 12:9. Essa festa dos tabernáculos, tem gente que comemora até hoje, né? Ao 1º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além dos vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No 1º dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés a solenidade do Senhor aos filhos de Israel. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.